Olá, meus amados, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o teu coração nesse momento. Sinta-se confortado e abraçado por Jesus. Se talvez você estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, sinta-se cuidado por Deus. Entregue, lance-se totalmente nas mãos do nosso Senhor. Nós chegamos ao 6º mandamento e, como sempre, eu tento enxugar ao máximo o assunto para que o vídeo não fique tão longo, mas eu tento buscar uma forma para que a gente não venha perder o raciocínio e entender e não restar nenhuma dúvida. Eu te peço, por favor, se tiver dúvida na tua cabeça, não vá dormir com ela. Põe aí nos comentários e nós vamos estar tentando explicar de uma melhor forma para que você entenda, ok? Então, vamos dar continuidade a esse grande estudo. Nós chegamos ao 6º mandamento. Só para nós recordarmos um pouco, os 4 primeiros mandamentos, eles retratam o nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão, nossa intimidade com o nosso Pai. O 5º mandamento, ele retrata sobre o nosso relacionamento com a nossa paternidade, com os nossos pais. Como devemos tratá-los, como devemos cuidar deles. E como pais, como nós devemos ser aos nossos filhos. A partir do 6º mandamento, será retratado o nosso relacionamento com as outras pessoas. Não somente com os da nossa família, com os nossos parentes, mas com os nossos amigos, nossos companheiros de escola, de trabalho, de universidade, de rua, onde você estiver. Então vamos lá. O 6º mandamento, ele proíbe o tirar a nossa própria vida ou a vida do nosso próximo. Ou seja, não devemos matar ninguém, nem nós mesmos. Dessa forma, o suicídio também é uma quebra do 6º mandamento. É um assunto talvez delicado, que seria uma mensagem somente para tratar sobre este assunto. Mas aqui, literalmente, o suicídio é um pecado terrível diante de Deus. Um breve comentário a respeito do Catecismo de Westminster. Eles dizem assim a respeito do 6º mandamento. Eles põem da seguinte forma: o que exige o 6º mandamento? O 6º mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes. Do mesmo modo, João Calvino aqui, ele enfatiza esse ponto aos seus leitores da instituição da religião cristã, que diz: se está em nossas mãos o auxílio para conservar a vida do nosso próximo, nós somos obrigados a empregá-lo fielmente, a procurar o que for para a tranquilidade do outro, a vigiar para reprimir o que é prejudicial, se ele estiver em perigo, e estender as nossas mãos em auxílio àquele que precisa. Em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22, o próprio Jesus fala a esse respeito nos dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, Jesus dizendo aqui, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
Diante de tudo isso, resta-nos a pensar, afinal, quem possui a autoridade para tirar a vida humana? Quem tem o direito de tomar essa decisão? E por último, o que torna a vida humana tão preciosa, tão bela e tão maravilhosa? A essência desse mandamento é: nós não temos o direito de decidir tirar a vida de outra pessoa. Esse julgamento está reservado somente para Deus. Essa é a essência desse mandamento. Porque Deus é o Deus da vida. E porque somos os seus filhos e aqueles que andam de modo como Ele anda, nós devemos colocar isso em prática. Ele é o autor, nós somos seus filhos. E a mesma vida preciosa que Deus tem, Ele quis repartir com cada um de nós. Por isso que nós sempre dizemos que o maior bem que nós possuímos não são aqueles conquistados por nós, bens materiais, mas a nossa própria vida. Esse é o nosso bem maior. E quando nós olhamos nesse ângulo, do ângulo divino, do ângulo de Deus, eu consigo ver que a vida do meu próximo é tão preciosa como a minha. Nós somos necessariamente aqueles que trabalham pela preservação, proteção e promoção da vida, se é que somos filhos de Deus. Esse mandamento, então, está profundamente arraigado, unido na natureza divina de Deus. Se somos a imagem e semelhança de Deus, quando ferimos alguém, quando matamos alguém que é a sua imagem, estamos não apenas quebrando o mandamento, mas ferindo e desrespeitando a criação de Deus, que é tão bela e divina. A Escritura é clara, a Bíblia é clara em afirmar que Deus não só é o Criador e doador da vida, como também é o único que pode requerê-la para si, ou seja, é o único que pode matar. Conforme Jesus nos ensina, é na mente e no coração que começa o homicídio. Nós não podemos sequer pensar em tirar a vida de alguém injustamente, sem pensarmos em Cristo, cuja vida foi perdida, tirada nas mãos de homens ímpios, injustos e pecadores. A exigência de preservar, proteger e promover a vida foi completamente esquecida enquanto eles crucificavam nosso Salvador. Contudo, para que a gente não venha se irar, ficar com raiva, com ódio daqueles que mataram Jesus, Deus estava operando ali, satisfazendo a sua ira contra o pecado e preservando sua justiça ao perdoar pecadores homicidas como nós, que injustamente tiramos a vida de outras pessoas com as nossas palavras, com os nossos corações e muitas vezes com as nossas próprias mãos. Precisamos começar a refletir isso urgente em nossas vidas. Será que não temos sido homicidas, mesmo muitas vezes não sangrando uma outra pessoa? É essa graça que nos motiva a sermos um povo da vida, trabalhando com toda a nossa força que há em nós para preservar, proteger e promover a vida para a glória dele, a glória de Deus. Entendemos muito bem então sobre o sexto mandamento, mas provavelmente alguma coisa está passando na
tua mente nesse momento. Se o sexto mandamento proíbe o assassinato, por que existiam várias mortes no Antigo Testamento? Agora nós vamos entender um pouco mais a respeito desse assunto. Devido à raça humana ser tão mal, Deus tem que intervir em nossa história, colocando ordens. Se essas ordens não existissem, se não existissem policiais, se não existissem tribunais, hoje nós não estaríamos aqui. Ninguém hoje daria continuidade na vida se não existisse leis dadas por Deus a homens. Tamanho é a maldade no coração do homem. Se nós mesmos praticássemos a justiça que há em nosso coração, já teria sido exterminado toda espécie de vida humana. Segundo os grandes estudiosos, no lugar de matar, aqui no original, quando lemos não matarás, está escrito no original, não assassinarás. Agora vamos entender um pouco melhor então em relação a essas duas palavras. O que significa matar e o que significa assassinar. Então, o que é assassinar? É tirar a vida de uma outra pessoa injustamente por qualquer motivo fútil, motivo tolo, banal. Aqui enquadra também o suicídio. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Quando matar, também não é um assassinato. Em legítima defesa, expresso em Êxodo capítulo 22, do 1 ao 4, vai nos dizer isso. E também segundo o artigo 23, inciso 2 e o artigo 25 do Código Penal Brasileiro, a legítima defesa é considerada um excludente de ilicitude, ou seja, a pessoa não sofrerá nenhuma pena sobre realizar tal ato, ou seja, uma exceção em que um cidadão não é responsabilizado legalmente por um ato. A legítima defesa determina que, em situações em que a agressão é atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela lei. Ou seja, quem age em legítima defesa não comete nenhum crime. Portanto, não há pena e não há pecado cometido contra Deus. Mas nós, como servos de Deus, precisamos entender o valor do sexto mandamento. Em primeiro lugar, esta lei, tanto como as outras, nos revela a nossa necessidade de um Salvador. Em Romanos capítulo 6, versículo 11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se Cristo não fizer diferença na nossa vida, nós já estamos perdidos. Por quê? Se Deus nos julgasse hoje, se nós somos dignos de vida ou morte, com toda certeza, nós cessaríamos a vida aqui. Mas a graça e o amor de Deus, através de Jesus Cristo, é nos dada para que possamos ter o tempo e a oportunidade hábil de aceitarmos a Jesus Cristo em nossos corações e confessarmos que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o único caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. E sermos perdoados de transgredirmos o sexto mandamento. Segundo lugar, esta lei serve para diferenciar
o cristão verdadeiro do falso. Em 1 João capítulo 3, versículo 14 e 15 está escrito: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Precisamos fazer muitas reflexões em nossas vidas e pensarmos e buscarmos saber se não estamos sendo um assassino nessa terra e pedirmos perdão pelos nossos erros e pelos nossos pecados a Deus. Em terceiro lugar, como cristãos, a lei nos faz lembrar dos nossos deveres. Nós devemos amar e buscar o bem-estar dos nossos companheiros, dos nossos semelhantes. Se erramos quando negligenciamos a integridade física do próximo, então devemos mais ainda vigiar pelas nossas almas. Então precisamos estar vigilantes constantemente em nossas atitudes, em nossas ações, em nossos gestos para com o próximo. E em quarto e último lugar, como cidadãos, aprendemos a importância das leis justas. Tudo que é contra a vontade de Deus e a violência desencadeada na nossa sociedade devem ser combatidas por nós. Isso é um dever. Sexto mandamento: não matarás, em hipótese alguma. Se você não entendeu, volta e ouve todas as palavras que foram ditas nesse estudo. Que Deus te abençoe grandemente e receba o meu abraço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.